importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa tarde, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais o Evangelho do Lar, online do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí, e é com imensa satisfação, com imensa alegria, que nos reunimos através deste canal para que juntos possamos refletirmos e adquirirmos novos ensinamentos do Cristo em torno de seu Evangelho. Pedimos a vocês que separem um recipiente com água, para que essas águas possam ser fluidificadas durante a nossa reunião. Comunicamos ainda que após a nossa prece final, iremos realizar o tratamento espiritual através do passe. Então, permanecemos com pensamentos elevados para que seja feita a fluidificação. Agora, nós iremos realizar a leitura do livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página 99, com ardente amor. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchama-nos de ardente caridade, uns para os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançar a substância, a essência, sejamos compreensíveis para com os ignorantes, vigilantes
para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com a desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta o coração para sentir os problemas, conduzi-los a resolvê-los num bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Agora iremos fazer a nossa prece inicial, que possamos baixar as nossas cabeças ou fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos que a Tua luz e Tua paz ilumine estes lares, nossos corações e pensamentos, que possamos aprender com os ensinamentos do Teu Evangelho e aplicá-los em nossas vidas. Ampara-nos e fortalece-nos no amor, na fé e na caridade. E que assim seja, graças a Deus. Agora iremos ficar com a leitura e a reflexão do Evangelho. Até mais, fique com Deus. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje vamos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos falar sobre o tema A Porta Estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos entram por ela. Como é pequena a porta da vida! Quão estreito é o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo alguém lhe perguntado: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão atravessá-la e não poderão. Quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater clamando: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a proferir: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. Mas ele vos responderá: Não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então, meus irmãos, refletindo sobre o capítulo, muitos chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita. Então, cristãos, compreendamos que os tempos são chegados. Como seres reencarnantes, à luz do Espiritismo, essa doutrina, que é a terceira revelação, ela vem nos fazer esse convite derradeiro, para que a gente se reconheça como necessitados, mas necessitados da transformação. Porque da moral, bem nós sabemos. Os tempos são chegados para que nós possamos realizar definitivamente essa reforma íntima, onde os primeiros cristãos fizeram essa reforma de uma forma dolorida, nos círculos, nos espetáculos, tentando se elevar a Cristo,
às custas literalmente de sangue, suor e de lágrimas. Milênios se passaram e hoje o nosso testemunho não se dá mais através do martírio. Não temos como dizer que o convite não nos foi feito. Não temos como dizer o contrário disso. Nos tempos em que vivemos, as mídias, as muitas portas que estão abertas dos templos, das igrejas. Sempre que abrimos as mídias sociais, sempre tem alguém a deixar uma mensagem edificante, algo que venha a nos tocar. Mas o convite ainda é o mesmo, para que nós adentremos a porta estreita. Essa porta que é aberta para aqueles que estão se propondo a transformação, a elevação moral, que já são capazes de compreender o próximo, de perdoar. Esse perdão silencioso, que já são capazes de perdoar tantas vezes quantas são necessárias, que já fazem a caridade no sentido que Cristo pediu, também aquela caridade silenciosa, mas sobretudo de coração. São todos aqueles que não revidam diante das agressões, que eles silenciam suas vozes e seus corações ante as calúnias, as injúrias e as difamações. Todos nós, de muitas formas, podemos fazer o bem. E ao fazermos isso, estamos passando pela porta estreita. Esse bem é feito através da caridade, da palavra amiga, do perdão e do esquecimento das ofensas. Ainda são chegados esses tempos. O convite ainda está valendo. As portas estreitas ainda estão abertas. Não nos mais é exigido o sacrifício desses primeiros irmãos, mas que nós assumamos nossos papéis perante a família, no trabalho, na rua, aonde quer que estejamos, de forma pacífica, mansa, exercendo o companheirismo, a caridade, a fraternidade, como Cristo nos pediu, e está contido no Evangelho, nas narrações dos evangelistas, transmitida ao longo desses muitos séculos, revivida por muitos mártires que constantemente são enviados em todos os países, em todas as religiões. Então o convite é válido. Vivemos um mundo de expiações e de provas, aonde nós estamos tendo a última oportunidade para que se consume aquilo que Jesus propagou, que os mansos e os pacíficos é quem herdarão a terra. Como ele bem disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra.
E a todos aqueles que não adentrarem a porta estreita, que não receberem de coração o convite, que ainda não estejam dispostos a fazer a reforma íntima, como ele mesmo também declarou, haverá choro e ranger de dentes, porque o destino será outro. Muito embora saibamos que o Deus de toda a humanidade é um Deus de amor, mas que nos conduz através de leis divinas que estão desde a criação, como a lei de causa e efeito, uma lei de adoração. E todas elas têm como objetivo a transformação. Como o mestre também falou, para que possamos herdar o reino de Deus, teremos que nascer de novo. E o que significa esse nascer de novo? Mudarmos as nossas atitudes. E literalmente nascer como temos nascido muitas e muitas vezes, que o Espiritismo nos revela através da reencarnação, que é uma prova sublime de amor, de compaixão, mas cujo objetivo é para que todos nós venhamos a nos redimir uns com os outros, seguindo aquilo que o Mestre nos disse: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E muito mais do que palavras, antes de levarmos a nossa oferenda, lembrar que se temos alguém com quem estamos em falta, que nós desçamos do altar e venhamos a nos reconciliar com os nossos irmãos. Porque está dito: amar o próximo como a si mesmo. Sem amar a si, sem amar ao próximo, não alcançaremos essa condição. Por mais que a gente venha a doar o nosso corpo para que ele seja queimado, por mais que possamos nos desfazer de todos os bens, doando-os, se nós não tivermos o amor, como mencionou Paulo de Tarso, de nada valerá as nossas atitudes. Então que possamos associar todas as nossas ações a esse toque de amor, a esse toque de sensibilidade, que quando levarmos o nosso perdão, que ele seja de coração, que seja na base do esquecimento, sem estar condicionado a nada. Que nós possamos também, no exercício do dia a dia, nos livrar dos vícios, nos desapegarmos, que não significa desfazer do que nós temos, mas não colocarmos como o fim de tudo. Que as nossas realizações não sejam só a aquisição de bens materiais, bens esses que são até necessários para a nossa existência, mas que nessas aquisições, que nesses propósitos de crescimento possa estar o crescimento em Cristo, que possamos caminhar com os nossos irmãos biológicos, os nossos irmãos
o nosso próximo, como Jesus disse e nos ensinou através da parábola do bom samaritano, que o próximo é todo aquele necessitado. Mais uma vez lembrando o que ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então que possamos direcionar os nossos olhares para o nosso irmão. Que possamos entender que mesmo em dificuldade podemos auxiliar o próximo. Que mesmo não tendo recebido o amor, o carinho, nós podemos doá-los. Porque o amor nós construímos dentro de nós mesmos. Porque do ponto de vista material, você dá o que você tem. Do ponto de vista moral, você dá aquilo que você construiu. Porque esse ter pode estar relacionado ao herdar ou condicionado. Como é que eu vou dar se eu não recebi? Porque nós recebemos, sim. Recebemos de Deus o dom da vida. Fomos ensinados através desse enviado especial, que é nosso irmão, porque é filho de um mesmo Deus, mas é o nosso mestre, é o nosso tutor, e que há muito disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele, pelos seus ensinamentos, pelos gestos que Ele deixou, por esse evangelho vivo que está aí. Então, meus irmãos, vamos em frente. Vamos seguir nessa jornada, subindo degrau após degrau, juntos, levando os nossos irmãos, doando tudo que estiver ao nosso alcance, sobretudo aquilo que vem do nosso íntimo. Caridade, a afabilidade, a mansidão, a paciência. Todos esses valores morais somados vão construir o amor. Então, queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem de hoje, tá bom? Então, na sequência, vai haver o passe, mas antes do passe nós temos a nossa prece de encerramento. Então que possamos a princípio elevar o nosso pensamento ao alto, fechar os nossos olhos em sinal de gratidão à vida, ao nosso querido irmão e mestre Jesus que Deus nos enviou. E a princípio agradecer, pedir, porque ainda somos necessitados, pedir que esteja sempre conosco, que seja luz a nos guiar e a refletir em nossas mentes e em nossos corações, fazendo brotar essa centelha divina que há em cada um de nós, que é o amor. Ilumina nossos lares, nosso ambiente de trabalho, os nossos caminhos de um modo geral. Dai-nos forças para enfrentar as dificuldades. Potencializa a paciência, porque sim, ela existe. Só precisa que nós a exercitemos. Olhai por todos os governantes, potencializando o bem que há em cada um deles. Ele só está oculto muitas vezes. Guia os que dirigem as nações. Que todos nós outros possamos em nossas preces, em nossas orações, emanar os nossos melhores sentimentos por um mundo melhor, por um mundo de regeneração e de paz. Abençoa todos aqueles que se propõem a fazer o bem,
assim como principalmente aqueles que ainda se comprazem com o mal, que ainda têm seus corações duros e fechados. Mestre Jesus, sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, um ótimo final de tarde, que Deus abençoe imensamente cada um de nós e até uma próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio,
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, ansando na alma para sempre, sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.